Assista esse vídeo até o final para descobrir como o Catar, que é um país desértico menor do que o estado de Sergipe, se tornou um dos países mais ricos do mundo. Eu sou Isaías Alves e esse é o canal Economia Sonhadora. O Catar é uma península que fica ao norte da Arábia Saudita que se projeta por 160 quilômetros no mar do Golfo Pérsico. A maioria do país é composta por uma planície arenosa e árida e somente 2% do seu território serve para a agricultura. Mesmo tendo apenas 11.400 km², sendo menor do que o estado do Sergipe, o Catar teve, em 2020, um PIB de 146,4 bilhões de dólares e um PIB per capita de mais de 50 mil dólares. Para efeito de comparação, o PIB per capita dos Estados Unidos foi de 63 mil dólares. Além disso, o famoso time de futebol europeu Paris Saint-Germain é propriedade da Qatar Sports Investment, uma subsidiária da Qatar Investment Authority, um fundo de investimento do governo do Catar. Neste vídeo eu vou explicar como o Catar conseguiu sair da miséria para a riqueza em menos de 50 anos. Mas antes da gente continuar, por favor deixe o seu like aqui no vídeo para incentivar a criação de mais conteúdos como esse. Em 1916, quando a Primeira Guerra Mundial causou a divisão do Império Otomano, o Catar se tornou um protetorado britânico. Naquela época, o Catar vivia da exploração de pérolas, pesca e atividade portuária. Isso mudou em 1939, quando foram descobertas reservas de petróleo não muito importantes. Mas, por causa da Segunda Guerra Mundial, a exploração teve que ser adiada. Nos anos 50, o petróleo começou a ganhar uma importância maior na economia, substituindo a pesca e a exploração de pérolas. Nessa mesma época, começou a haver uma pressão interna para que os ingleses se retirassem. O dinheiro gerado pelo petróleo permitiu o desenvolvimento de projetos de infraestrutura local. Finalmente, em 3 de setembro de 1971, o Catar se tornou completamente independente da Inglaterra. Foi durante a década de 70 que a Shell descobriu no Catar a maior reserva de gás natural do mundo, com quase 16% de todo o gás presente no planeta. Porém, a empresa não se interessou por explorar o gás, pois ele teria que ser transportado por gasodutos, e além disso, os principais compradores, Estados Unidos e Europa, estão muito longe do Catar. Em 1996, o Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani deu um golpe de estado enquanto seu país estava na Europa e tomou o poder para si. Agora, no controle do país, ele mudou a direção em que o Catar seguia. O seu objetivo era fazer com que a indústria do gás fosse lucrativa, coisa que ninguém na época achava que pudesse ser possível. Assim, ele se juntou a grandes empresas para fazer enormes investimentos no desenvolvimento de uma nova tecnologia. O conceito é transformar o gás natural em líquido a baixíssimas temperaturas. O gás liquefeito ocupa um espaço absurdamente menor do que o gás natural. Dessa forma, é possível transportar uma quantidade muito maior do material dentro do mesmo recipiente. Dessa forma, o gás poderia ser colocado em navios para ser exportado, deixando de lado a necessidade de oleodutos caros que precisariam percorrer grandes distâncias até os mercados consumidores. O Catar se arriscou muito ao apostar nessa tecnologia, pois ela demorou para se tornar possível e começar a dar certo. Além disso, custou um investimento altíssimo. Porém, essa escolha rendeu bons frutos, pois foi graças a ela que o Catar conseguiu os recursos para sustentar um crescimento de 13% ao ano. Outros países ganharam mais dinheiro ou têm reservas maiores que as do Catar e mesmo assim não atingiram esse nível de sucesso. A diferença é que, sob a liderança do novo Sheikh, o Catar usou os lucros da venda de gás para criar um fundo soberano de investimento que investe em mercados financeiros de grandes economias internacionais. Tal medida diversificou a economia do Catar, que cresceu mais de 24 vezes e a sua população dobrou de tamanho entre 2000 e 2007. Para se ter uma ideia dos investimentos do país, o Catar é acionista de empresas como Porsche, Uber, Volkswagen e Shell e outros gigantes. Além disso, eles investem muito em imóveis tanto nos Estados Unidos como na Europa. Isso chega a tal ponto que o Catar possui mais imóveis em Londres do que a própria rainha da Inglaterra. Se você também acha isso chocante, se inscreva no canal para descobrir mais sobre temas interessantes da economia. Esses investimentos geraram rendimentos e com eles o Catar investiu mais de 200 bilhões de dólares na própria infraestrutura interna, criando centros esportivos e financeiros e
e investindo em educação. Graças a medidas como essa, a parte de sua economia que não faz parte do setor petrolífero tem crescido mais de 20% ao ano desde 2004. Com isso, o Catar cresce e aparece cada vez mais, se consolidando como uma grande economia. A lição que o Catar deixa é que o crescimento não é necessariamente sobre a quantidade que se ganha, mas sobre a forma como se gasta. E falando em gasto, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela para descobrir por que os preços nunca param de subir e as coisas ficam cada vez mais inacessíveis. Muito obrigada e tchau!